video? Yeah. Yeah. Yes. Yes. Okay, we're live. All right. So. Okay. Now we're in. So welcome everyone. This session will have Bem-vindo a todo mundo. Vamos ter uma interpretação simultânea. Obrigada a nossos intérpretes Dom e Jana. Por favor, entrar em algum dos canais para poder ver a interpretação. E vamos começar logo. Você está entendendo? Você está conseguindo ouvir a interpretação, Ieda? Sim. Tá. Não, eu estou ouvindo sua voz. Não. Isso. Você vai só ouvir minha voz quando ele está falando. Ok. Bem-vindo. Espero que todo mundo está pronto agora para a nossa quinta webinário, nessa série de webinários sobre antirracismo, movimentos antirracistas no Brasil. Está sendo organizado pelo DSC, Ecossocialistas, DSC International Committee, Observatório Internacional do PSOL, Ponto Rojo Revista e o editora Hey Martin. Meu nome é Valé, estou no comitê executivo do Grupo Afro-Socialista do DSA. Vamos fazer umas 30 minutos de debate e 30 minutos de perguntas, e depois entre eu e a Ieda, e depois vamos abrir para perguntas do público. Estamos muito honrados para ter a presença hoje da companheira Ieda Leal, que é a primeira coordenadora mulher do Organização Histórica MNU. E ela também é secretária de combate ao racismo da CNT. Companheira Ieda, muito obrigada por estar conosco esta noite. Oi. Oi. Olá. Vamos começar com a primeira pergunta. Vamos começar com uma nota mais pessoal. Como você entrou nesse mundo de ativismo e política? Foi alguma coisa que te politizou? Quais foram as suas fontes de inspiração? Sim. Eu sempre pude ter pais muito conscientes da nossa história. Na escola, eu pude trabalhar muito o esporte e também a questão do teatro, da música. Quando mais velha, com 12 anos, quando eu mudei de escola, eu encontrei o que nós chamamos de Grêmio onde os alunos se organizavam para fazer debates, ver as questões das reivindicações dos estudantes. E eu fui e participei. E concorri, minha primeira eleição, como tesoureira deste centro cívico, chamava Centro Cívico, né? O espaço onde a militância de estudantes. E, depois disso, eu não dei conta mais de me separar dessas reivindicações. Tanto no meu bairro, né, participando da associação de bairros, para a gente levar as gincanas, as brincadeiras, organizar
pedir para arrumar as ruas, sempre fui muito participativa. Na carreira estudantil, eu, do centro acadêmico, depois passei para o centro acadêmico da escola do ensino médio. Quando cheguei na universidade, já preparada, né, com todas essas questões todas, e sempre muito dialogando com os meus pais. Nós somos 6 filhos, 3 mulheres e 3 homens. Sempre gostamos de arte, esporte e política. E aí fui para a universidade, entrei para o movimento estudantil, depois conheci o movimento negro organizado, me filiei ao movimento negro unificado, fui para a universidade fazer pedagogia, me especializei em alfabetização com a experiência do Paulo Freire e fui para as escolas, fui trabalhar, já trabalhava em escola. E eu tinha uma turma de alfabetização em casa. Eu alfabetizava alguns meninos que moravam lá perto e que tinham dificuldade. Então, esse meu envolvimento, ele faz parte muito da história dos negros no país aqui, da nossa relação do combate diário da violência que nós sofremos. O tempo todo, nós somos absolutamente convidados para abandonar os nossos direitos. E a gente tem que fazer frente. Então, fui na universidade, no esporte, eu fiz handball, eu fui da seleção goiana de handball, né? E lá desenvolvemos várias questões também de reivindicação para melhoria do handball em Goiás, e depois eu entro nessa coisa da educação e combate ao racismo, me especializando em fazer com que as pessoas pudessem aprender a ler e a escrever e combater o racismo ao mesmo tempo. Então, é um pouco disso. Eu sou mãe de 4 crianças, né, 4 moças, uma é arquiteta, agora formou, a outra pedagoga, como eu, professora, uma é design gráfico e a outra acabou o 2º grau agora, não sabe o que vai fazer. Tenho uma neta, sou militante do movimento negro, sindicalista, sou secretária de comunicação da Central Única dos Trabalhadores em Goiás. E tenho essa militância no meu bairro também, na Associação de Bairros. A gente organiza o bairro para coleta de lixo, para trazer empresas para cá, iluminação do bairro. Então, assim, é o tempo todo na luta, na resistência. Que bom, muito obrigada por essa resposta. A nossa próxima pergunta. O MNU foi criado em 1968 e que lutou contra a ditadura militar. Só para contar para as pessoas que houve uma ditadura militar de 1964 até 1985. E o MNU trouxe essa perspectiva antirracista para a luta contra a ditadura militar. E o esclarecimento de outros novos movimentos sociais nesse período, também como o próprio PT, a CUT. E agora, qual é o papel do MNU nessa nova luta agora contra digamos, o novo fascismo do Bolsonaro? Qual é o papel, digamos, do MNU de conectar as lutas antirracistas e lutas com as lutas de classe e nessa luta maior para a democracia? Verdadeiramente, nós, do Movimento Negro Unificado, nascemos naquele momento histórico, né, da ditadura. Naquela época, sofrendo muito, em plena ditadura, 78, nós éramos vigiados, nós éramos perseguidos e nós éramos mortos pelo racismo que estrutura essa sociedade. Hoje, essa realidade, Wally, hoje nós amanhecemos hoje com
essa semana com mais um crime racial. 2 jovens passando fome, acusados de furtar carne. Eles foram surpreendidos e foram amarrados dentro de um espaço de um supermercado e foram espancados e foram mortos. Eles tiveram a oportunidade de ligar, pedir para alguém, dizendo: a gente tem o dinheiro, nós vamos pagar, não nos matem. Eles foram executados. 30 tiros. Naquela época, 78, nós saímos às ruas, nós gritamos, nós fundamos o Movimento Negro Unificado por conta desses crimes raciais que existiam contra todos os trabalhadores. Naquela época, em 78, jovens foram impedidos de entrar num clube. Uma pessoa acusada de furtar foi encarcerada e ela não resistiu, ela morreu. Uma outra pessoa também acusada violentamente de ter cometido crime, morto pela polícia, e hoje a gente enfrenta e vê isso acontecendo. A polícia do país, ela é absolutamente vingativa e extremamente violenta. São os nossos corpos que são os alvos preferenciais desta, que a gente não chama de segurança pública. É uma insegurança pública. Hoje, essa violência continua. Nós temos agora a condição de denunciar e cobrar mais. Nós temos a condição de dizer que esse governo é um governo genocida, porque ele não cuida das vidas e ele não nos protege. Pelo contrário, ele autoriza a nossa execução. Então, nós vivemos nessa falsa democracia, né, que tem nos levado para esse caos racial no país, deixando a população na miséria. A procura da sustentação de meios para comer, para sobreviver, para pagar o aluguel, é muito violenta nesse momento. Então, o remédio para nós hoje é a unidade. O que o Movimento Negro Unificado pode fazer hoje? É chamar a atenção de todos os que moram nesse país, que somos 56% de negros nesse país, para que a gente possa nos reorganizarmos para a gente poder dizer não ao racismo. Fazermos, de fato, um trabalho de vigilância em todos os momentos para proteger nossas vidas, denunciar que o racismo ele está na saúde, na educação, que ele está nos meios de comunicação. Nós precisamos fazer isso, precisamos nos juntar a todo o movimento democrático de esquerda desse país, para a gente poder ir às urnas e dizer não ao fascismo. Então, votar é importante. Fazer um movimento absolutamente onde as pessoas serão estimuladas a irem votar para mudar a representação. Nós queremos a democracia de volta, nós queremos os nossos direitos de volta, nós queremos as organizações sociais de fato sendo respeitadas e nós precisamos ter, nesse país, políticas de reparação para o grande crime que nós negros sofremos durante mais de 400 anos da escravidão nesse país. Até hoje, não se há o pagamento de forma concreta para reverter o processo de violação dos direitos dos negros nesse país. Então, nós precisamos de nos unir mais para a gente mudar o nosso país, através também do voto, elegendo quem nos representa. Muito obrigada. Eu quero dar um pouco de contexto agora para as pessoas que talvez não sabem tanto sobre o Brasil. O Brasil tem uma população negra muito grande. O Brasil tem uma população negra, maior população negra fora da África.
E também é importante, o legado da escravidão no Brasil é muito forte, porque a abolição da escravidão foi só em 1888, em comparação com os Estados Unidos, que foi em 1865. Então, o racismo histórico e institucional é muito forte. Isso nos leva à próxima pergunta. O PM brasileiro assassinou mais de 3.000 pessoas nos primeiros 6 meses do ano 2020. E a grande maioria são negras. Quais são as razões históricas, sociológicas para esse genocídio contra a população negra? E o que o MNU está fazendo para lutar contra esse genocídio? Sim. Denunciamos desde o dia em que nós chegamos nesse país. Nós sempre lutamos contra e denunciamos sempre. Existe uma forma perversa da existência do racismo e como ele se organiza na nossa sociedade, que a gente vem tendo a compreensão de que as estatísticas confirmam as nossas denúncias e como somos alvos fáceis dessa construção contra o povo negro. Houve uma tentativa, na época da escravidão, da situação de levar todos os negros nesse país ao trabalho e à exaustão. Nós dissemos não a esse tipo de escravidão. Houve várias fugas, várias rebeliões, nós nos espalhamos em vários quilômetros do país. Mesmo assim, os que dirigem esse país, a comunidade branca, homens brancos, velhos, ricos, com a mente de exploração e do lucro fácil, eles se organizam para retirar todos os direitos da população negra. Durante os 400 anos de escravidão, nós não tivemos direito algum, nós não recebemos absolutamente nada pelo trabalho, lógico, escravidão, e quando da libertação, quando o país estava mergulhado num caos, nas lutas sangrentas pela vida, houve outra aposta de que nós, negros, morreríamos e que em 100 anos já nós não existiríamos mais. Trouxeram os trabalhadores da Espanha, da Itália, da Alemanha, e aqui esses trabalhadores brancos que chegaram nos navios, eles tinham seus direitos assegurados e eram dados terras. Para nós negros, naquela época, absolutamente nada, reservando os lugares piores. E houve, de fato, uma destruição da família negra nesse país com esse esfacelamento. Mulheres negras precisavam trabalhar nas casas para sustento e homens negros tinham muito pouco trabalho, só o trabalho braçal, e muito mal remunerado. E se criou uma cultura no país da violência de que nós não tínhamos direito, nem à educação, nem à saúde, nem à moradia. Nos era proibido essa existência. Isso foi uma situação que vem há 500 anos sendo trabalhada por quem domina esse país. Por mais que nós tenhamos exemplos, nós tenhamos eleito muitos no que nos representam no parlamento, o racismo no país, ele insiste, persiste nesse modo nossa cidadania. A polícia, ela é o reflexo do Estado brasileiro, violento, que não conversa, que não permite, que não assegura a vida do outro. Ele elimina. Ele faz com com o tráfico, com a milícia, e tira toda a possibilidade de vida nossa. A cada 23 minutos nesse país, existe morte de
jovens negros, acusados das mais variadas questões, antes de responder, eles já executam o nosso povo. Então, nós temos que pedir a finalização dessa segurança e que brote uma outra situação. Nós precisamos ganhar de novo o país para a democracia, para fazer as mudanças necessárias. Nós estamos cansados e cansadas de sermos mortos em todos os momentos das nossas vidas. Sair de casa é um perigo. Nós somos executados e eles plantam as informações para dizer que a culpa é nossa. Então, é uma perversidade muito grande. E, nesse momento, é o país dominado por pessoas que defendem o racismo, o genocídio, que defendem o machismo, completamente LGBT-fóbicos. Eles estão no poder. Eles olham para a gente como se fossem alvos fáceis para a eliminação, porque nós incomodamos. Nesse sentido, a tentativa de desaparecimento da população negra não deu certo. Em 2021, nós somos 56% desse país. O que nós precisamos, eu já disse na resposta, é lutar, é unir, é vencer o racismo, o machismo, todo tipo de violência, é colocar esses genocidas para correr do poder no nosso país. Ótimo. Muito obrigada. Só para corrigir, foi a data da abolição da escravidão, que é 1888. Sim. E a ditadura foi de 64 até 85. E mais para a próxima pergunta, vamos falar mais sobre a MNU. Vamos. Qual é, digamos, o desafio do MNU promover uma perspectiva explicitamente antirracista dentro da esquerda brasileira como um todo? Se vocês estão tentando promover uma perspectiva descolonial. Sim, sim. Nós temos conversado muito sobre isso, incentivado muito a nossa juventude na organização diferenciada, né? Partindo das nossas memórias, da nossa ancestralidade. Nós temos feito conversa para que eles possam descobrir toda a possibilidade de uma organização que se desloque de tudo isso que nós teimamos em aprender nas escolas ou na sociedade. Então, levantar a pauta de combate ao racismo diariamente, levando a forma do apoio para a formação política. O jovem precisa de formação política para que ele possa compreender o crime perverso que é o racismo no nosso país, como ele se dá e como nós, numa grande reunião de esforços, podemos nos organizar, nos livrando dessa forma perversa das relações entre as pessoas, onde está sustentado, onde vem sendo sustentado pelo capitalismo. Nós precisamos rumar para os exemplos de Zumbi dos Palmares, de locais onde eu possa debater coletivamente e observar a diversidade que tem humana, na diversidade do ambiente, na diversidade dos nossos territórios e da capacidade humana de cada um em ajudar para construir um mundo absolutamente diferente. Nós precisamos pegar o nosso diploma e nós precisamos fazer com que esse diploma sirva para que eu possa ajudar na construção de uma sociedade
socialista, uma sociedade democrática, uma sociedade onde eu possa olhar para o outro e possa sentir que o outro também tem em mim a segurança de guardar as nossas vidas. Obrigada. Ela acabou de mencionar Zumbi dos Palmares. Ele foi um grande líder na história colonial do Brasil. Ele foi dirigente de um quilombo. Lutou contra todo o sistema escravocrata. Ele, como símbolo, como figura, é muito poderoso. E a gente precisamos canalizar o espírito lutador do Zumbi em nossas lutas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Tem uma pergunta sobre o tema da classe, consciência de classe. Queremos aumentar a educação antirracista no Brasil, em todo o mundo. E também precisamos, nesse sentido, também dignificar mais as profissões em que a população negra trabalha mais, profissões que não necessariamente precisa, digamos, uma qualificação profissional alta. Que a gente viu, nos Estados Unidos também temos esse tema de os negros trabalhando majoritariamente nessas profissões menos qualificadas. E aí tem, digamos, uma grande desigualdade entre brancos e negros nas profissões melhor remuneradas. Você pode ver como vocês, como MNU, você como sindicalista, está abordando esse tema de valorizar essas profissões, digamos, historicamente, que tem mais presença da população negra, e dentro de uma perspectiva de uma luta para maior igualdade no mundo do trabalho em geral. Sim, existe todo um trabalho que a gente vem construindo para que as pessoas possam ser valorizadas no seu trabalho. Isso é uma coisa. Nós temos no país uma cultura de que a nós negros relegado os trabalhos manuais, trabalhos pesados. E, além desses trabalhos que a gente reconhece como que são importantes, são trabalhos mal remunerados, né? Baixo, o salário muito baixo, baixíssimo. Nós temos uma grande batalha na valorização das trabalhadoras domésticas, porque elas não tinham, até pouco tempo, nem a garantia do salário mínimo e não tinha o controle das horas trabalhadas e nem o descanso semanal. Então, essa é uma grande luta nossa. Nós, enquanto sindicalistas do mundo aqui agora, a gente está assistindo esse governo atual, que é péssimo, que não nos representa, ele tirando todos os incentivos de valorização profissional, rasgando a carteira de trabalho, criando situações em que as pessoas possam ser contratadas sem direito algum, sem direito à aposentadoria,
Então, nós temos no Brasil essa política desses últimos fascistas que assumiram a presidência da República, um estrangulamento para a classe trabalhadora. E isso reflete no nosso povo negro. Como não existe mais o incentivo, as grandes empresas, elas estão indo embora. E o desemprego tem aumentado. Isso faz com que a oferta da procura de emprego ela aumente e as pessoas, para sobreviver, elas se violentam recebendo a metade, ou até muito menor que a metade, o salário, e não tem tempo para a investida na sua formação para o desempenho do trabalho. Então, nós temos uma violência contra a gente quase que organizada pelo governo federal. E aí, logicamente, tendo coro de alguns governos também que fazem coro com isso. Então, retira a possibilidade de sermos valorizados por aquilo que a gente faz. E não se tem um incentivo para novas contratações ou pagamento de forma adequada. E isso tem afetado o trabalhador ou a classe trabalhadora do país, os negros nesse país. Nós somos a maioria absoluta dos desempregados. Nós perdemos a capacidade de pagar o aluguel, de poder comprar o alimento, de poder dar dignidade para nossas famílias. Aumenta-se o número de moradores de rua, das calçadas desse país nesse momento de pandemia. Obrigada. Só para falar para o público, para fazer umas conexões. Realmente, no Brasil, tem toda uma história de ditadores militares, de governos autoritários. Bolsonaro mesmo era um militar. Ele participou no exército durante a ditadura militar. Tem uma conexão, uma ligação direta entre a ditadura militar de antes com o que está acontecendo hoje. Uma conexão muito clara. Eu tenho uma pergunta sobre o MST. E também sobre os direitos dos povos indígenas. Como se dá a relação entre os povos indígenas e o povo negro no Brasil? Sabemos que tem muito problema agora com a marcação das terras indígenas. Tem alguma colaboração entre o movimento negro e o movimento indígena para proteger os direitos da terra? Vemos que tem pessoas tentando colonizar as terras, por exemplo, terras indígenas, os garimpeiros. Tem algum conflito entre essas pessoas que são trabalhadores e os movimentos sindical, movimento negro, etc. Sim. É uma excelente pergunta, porque nós temos nos povos indígenas, que nós chamamos dos nossos povos originários, antes o Brasil
era habitado por esses povos que protegem até hoje as matas e que são absolutamente, hoje sofrem na mão de irresponsáveis que não percebem a importância que os indígenas têm para o Brasil, para o mundo. Então, eles vivem hoje numa luta onde nós somos solidários, nós somos parceiros, nós incentivamos, nós andamos absolutamente muito unidos nessa questão da demarcação. Porque existe uma coisa, que são os quilombolas, os remanescentes de quilombos, porque naquela época da escravidão, muitos negros e negras que viviam sob o regime escravagista, eles fugiram e montaram os seus locais para sobreviver, para viver, em lugares muito de difícil acesso. E hoje essas pessoas, elas exigem, e a gente tem uma luta para a gente ter a demarcação das terras quilombolas. Da mesma forma, os povos indígenas. Nós temos que garantir a esses povos que hoje fazem um grande trabalho da recuperação histórica da história deles para o Brasil, porque a gente não pode fazer coro para essas pessoas que são absolutamente racistas e que não aceitam a diversidade. Então, os povos indígenas têm no movimento negro, tem no movimento quilombola, e tem várias pessoas no país de esquerda, para além da solidariedade, a luta coletiva junto para garantir a posse das terras, a chegada das vacinas, interromper esse ciclo de violência contra o meio ambiente, porque eles mais do que outras pessoas sabem do valor que tem a água, a mata, os animais e as vidas que eles cuidam. E mesmo diante de tudo isso, nós temos povos indígenas que estão nas universidades, que fazem parte de toda a nossa sociedade, numa reivindicação absolutamente legítima do lugar deles em todos os espaços da sociedade. Então, nós temos o dever de, como habitantes dessa terra, de andarmos de mãos dadas com os povos indígenas e com o povo do MST. O povo do MST, você disse muito bem, também são pessoas que trabalham, que o tempo todo, nos lugares mais distantes, eles cultivam a terra, eles produzem, eles vendem, eles se organizam e eles precisam ser respeitados porque têm o tempo todo violados do direito a não ter as terras. Então, as ocupações nesse país são ocupações feitas por pessoas que sabem lutar porque elas querem uma única coisa: o direito à terra. E nós temos, do outro lado, as pessoas que são movidas pelo capital, pela não divisão de terras, contra eles. Então, nós nos juntamos ao movimento indígena, ao movimento também dos trabalhadores sem terra, nesse país, porque nós também somos quilombolas. Nós também somos da luta indígena e solidária a todos esses povos aqui do nosso país. Do mundo. Uhum. Sem dúvida. Muito, muito obrigada por essa resposta tão linda. Essa vai ser a última pergunta aqui, das perguntas que enviamos para você anteriormente. Se vocês estão trabalhando atualmente em alguma campanha específica para dar ajuda, material, cesta básica, etc., para a população negra que está sendo atingida hoje em dia por causa da pandemia.
E também o que você acha o que o DSE poderia fazer para ligar as lutas pelo socialismo, as lutas antirracistas aqui nos Estados Unidos com vocês no Brasil? E também, para levar em conta, Estados Unidos vai ser um país que daqui a 30 anos não vai ser mais um país de população majoritariamente branca. Que lições que podemos aprender de vocês agora num país majoritariamente negro? Então, aí eu pergunto mais isso, da última parte, o que podemos aprender de vocês e o que você vê em termos de ligações ou campanhas conjuntas que a gente poderia fazer nesse momento, particularmente também da pandemia e para frente também. Sim, eu fico muito grata e feliz por poder estar dividindo com vocês esse espaço de resistência. O caminho tem que ser o socialismo. O caminho não pode ser outra coisa. Nós estamos entendendo isso. A pandemia deu um sentido para a gente, nesse momento, da nossa valorização da vida. A proximidade com a morte nos reorganizou para que a gente pudesse, mundialmente, dizer uma única coisa: nós queremos viver. Isso é muito importante. O movimento negro hoje, ele reúne o MNU em uma frente de tentar colocar comida no prato das pessoas. As pessoas aqui no país estão passando fome. Nós temos uma campanha: se tem gente com fome, dá de comer, que é uma organização de mais de 200 entidades, onde nós estamos recolhendo doações e dividindo essas doações no país todo. Nós conseguimos, até hoje, entregar 30 mil cestas, que é muito pouco, mas é o que a gente consegue entregar, 30 mil cestas para a população, e vamos continuar entregando. Nós recolhemos quase 12 milhões para a gente comprar. E nós fazemos uma coisa: nós compramos cesta da agricultura familiar. A comida que está se produzindo no interior do país, abóbora, batata, tomate, as verduras, os orgânicos, nós estamos comprando dessas pessoas que estão no campo também precisando de ajuda. Então, essas cestas, elas vêm com arroz, feijão, elas vêm com farinha, com café, mas elas também vêm com a cesta que a gente chama cesta orgânica, do que é produzido do nosso povo, do povo que está produzindo, dos pequenos agricultores do país todo. Nós temos feito isso. Então, essa é uma campanha muito forte. Tem outras campanhas que estão sendo... Quer dizer, a irresponsabilidade do governo de não garantir o auxílio emergencial e não garantir a comida tem feito essa nossa atividade ser maior, né? Nós estamos nos organizando para fazer isso. Então, nós temos essa iniciativa. E várias outras entidades também estão fazendo muito isso. Mas a gente precisa continuar dizendo que a pauta racial no mundo, no país, ela é fundamental. Nós precisamos compreender que ninguém pode elaborar nenhum projeto, nenhum plano de ação para qualquer cidade se não tiver o olhar no recorte racial, na presença do negro e da negra neste país. Nós fizemos uma coisa muito importante em 2020. Nós conseguimos eleger algumas representantes para o parlamento, para a Assembleia, de pessoas comprometidas com a nossa pauta. Diferentemente de só ter a pele negra, mas o comportamento e a sabedoria, e levando a nossa pauta para dentro das câmaras municipais, das assembleias. Isso é importante para a gente. E nós agora estamos fazendo o quê? Um movimento de cobrar, não só de quem nós elegemos, mas cobrar da cidade um plano de combate ao racismo. Nós sentamos com os prefeitos e dissemos, nós exigimos, porque nós somos mais da metade desse país, e tem que se ter um plano para se coibir a violência policial,
para se coibir essa violência das pessoas morarem nas ruas, não terem local para voltar para suas residências, de ter a escola discutindo a história do povo negro nesse país e a história dos africanos também nesse país. Nós precisamos fazer isso. Então, isso é compromisso nosso, é compromisso com uma agenda que traz, eu quero dizer para você, o nome de Luísa Bairros, de Lélia Gonzalez, que traz o nome de Beatriz Nascimento, de Conceição Evaristo, uma escritora espetacular, que tem Antonieta de Barros, que tem outras mulheres muito importantes para nós, do movimento negro, que dão sustentação, Sueli Carneiro, que dão sustentação para a nossa luta. E vários outros homens também. Mas nós temos essa perspectiva de continuar lutando no sentido de colocar a pauta racial como a pauta principal neste Brasil, neste país, onde somos mais da metade da população. É urgente e necessário fazer isso. Isso mesmo. Muito obrigada. Agora vamos ler algumas das perguntas do público, dos participantes. Um pouco mais de... ele está lendo agora um pouco um resumo sobre o que é o MNU, organização pioneira do movimento negro, que foi fundada em 1978. Foi criado em um evento nas escadas do Teatro Municipal, em São Paulo, e marcou um hito, digamos, na luta antirracista no Brasil. Agora ele está lendo um perfil institucional da CNT. Aí agora está coordenando o trabalho antirracista dentro da CNT. Tem mais de 700 sindicatos filiados à confederação. Representa mais de 1 milhão de trabalhadores da educação em todo o país. Agora as perguntas. Aqui está uma pergunta da Rosângela. Nesse contexto de racismo perverso estruturado no Brasil, onde você encontra energia para essa luta diária pela vida? Como você faz a vida brotar nessa necropolítica que o Brasil está vivenciando? Que setores da sociedade brasileira são parceiros nessa luta? Eu não entendi só a última. Tá. Quais outros setores setores dentro da população brasileira que são parceiros na luta antirracista? Sim. Nós temos uma grande parceria, que eu gosto muito de dizer isso, né? Os profissionais da educação são parceiros. O que está acontecendo hoje no nosso país é que estão se retirando todos os direitos dos trabalhadores, inclusive na formação. Nós temos um grande compromisso em ter certeza de que, através da educação, nós vamos conseguir conquistar muitas coisas. A CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, que ela organiza todos os trabalhadores, tem dado muito suporte para o trabalho contra o racismo no país. A Central Única dos Trabalhadores e outras centrais também, eles fazem a diferença quando eles colocam dentro da sua estrutura uma secretaria para discutir como será feito o combate no mundo do trabalho.
Então, nós temos essas parcerias, outras entidades, as universidades, alguns conselhos estaduais de educação, onde eles primam pelo cumprimento da legislação, da Lei 10.639, é uma carta que depois eu vou passar para vocês, eu vou pedir para... Vou passar para você, Jana, depois eu quero que você passe para ele dessa carta. É uma carta que nós soltamos dia 31, a Carta de Promoção da Igualdade Racial, onde a gente cobra de todas as instituições no país. Ministério Público, OAB, a gente cobra dos conselhos municipais, estaduais, federais, nós cobramos dos sindicatos, nós cobramos dos núcleos de estudos afro-brasileiros, nós cobramos dos fóruns, nós cobramos de todas dos governos municipais, secretarias municipais de educação. Nós fizemos uma carta dizendo que nós, trabalhadores da educação, nós do Movimento Negro Unificado, professores e professoras das redes estadual e das redes municipais, nós queremos a cobrança da efetivação da LDB no que se refere ao combate ao racismo, através de cursos de formação, através das possibilidades de se reescrever a história, através da derrubada desse mito da democracia racial, e de contar a verdadeira história para as pessoas que estão nas escolas, respeitar os alunos, dar dignidade, não ter condições de chegar no final do ano e ter um número muito grande de crianças que não querem ir para a escola porque não se veem representadas naquela escola. Então, a nossa carta, é um tratado, dizendo o seguinte: nós, do Movimento Negro Unificado, nos juntamos aos demais movimentos para cobrar da sociedade organizada, do governo brasileiro, providências para se acabar com o racismo no país. Isso é muito bacana. Então, assim, isso é bacana. De onde é que eu trago essa força? Dos meus ancestrais. Da nossa herança. De olhar para esse país de dimensão continental e saber que aqui nós podemos viver, e viver bem, repartindo. Por isso que nós precisamos obrigar a taxar as grandes fortunas. Nós precisamos trazer para dentro do país, ou fazer com que o país brote empregos, firmas e várias outras questões aqui de emprego, para que as pessoas possam ter dignidade e trabalhar, e fazer o que elas quiserem com o seu pagamento. Nós precisamos ter de volta o nosso país para a gente ter políticas de promoção da igualdade racial. Nós não temos hoje políticas para incentivar o estudo dentro das universidades ou no ensino médio, porque esse governo perverso acabou com tudo. Então, nós precisamos encontrar força na nossa história de resistência, como você disse, de Zumbi e de Dandara, e continuar lutando todos os dias contra o racismo no país. Que faz isso, e faz as pessoas tirarem as suas vidas, pessoas que não querem viver, pessoas que se acabam de tanto trabalhar e não têm um minuto para viver a sua família, curtir os seus amigos. Ou aquelas pessoas que saem de casa e não retornam, porque encontram as balas direcionadas para os corpos negros nesse país. Nós precisamos proteger as nossas crianças e garantir que os nossos jovens possam, sim, ter uma velhice absolutamente gostosa. Essa é a nossa luta. Eu acordo todos os dias da manhã sabendo que eu preciso ter forças para continuar a luta. E vamos continuar a luta. A luta continua. Temos mais uma pergunta. Porque, infelizmente, o tempo está acabando. Existe alguma discussão sobre reparações para os descendentes de escravos no Brasil?
tem alguma discussão, proposta, debate sobre o tema Sim. reparações? Nós, do Movimento Negro Unificado, nós até fizemos, há pouco tempo, antes da pandemia, um seminário onde nós traçamos que tem que existir. Cotas já é uma situação para os universitários muito presente em nosso país. Vai começar a revisão em 2021. Nós precisamos cuidar disso, porque os fascistas que estão no poder acham que nós não temos direito. Então, quando aprovou cotas, nós tínhamos um tempo para aplicação e agora a revisão. E é um dos pontos da reparação. Então, o povo negro nesse país, reconhecido como como os povos originários, ajudamos a construção do país e trabalhamos quase 400 anos de graça, perdendo nossas vidas, nossas famílias, não tendo direitos sociais reconhecidos nenhum. Nós temos que dizer para esse país, continuar afirmando que a reparação também é um caminho para que a gente possa permitir que essas diferenças elas diminuam. Então, nós do Movimento Negro, nós tratamos disso e nós defendemos que tenha que haver um projeto de reparação para o povo negro nesse país. Infelizmente, o tempo está acabando, mas essa conversa tem sido incrível. Muito obrigado. Muito obrigada por compartilhar suas experiências, seu conhecimento. Essa linguagem que você tem de empoderamento. Muito obrigado ao nosso público por participar. Esse webinário é parte de uma série. Vamos falar da semana que vem com 2 dirigentes sindicais, com a Natalina Lourenço, secretária nacional de combate ao racismo da CUT, e Almira Aguiar, que é o secretário de combate ao racismo da CONTRAF, e também secretário de combate ao racismo do PT do Rio de Janeiro. O evento vai ser a próxima sexta-feira, 20 horas, horário do Brasil. Aqui no chat a gente tem um link para você poder inscrever para participar dessa discussão. Muito obrigada e boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Muito obrigada. Grande abraço. Muitos abraços. Valeu, gente. Muito obrigada.